Que bênção, queridos, celebrar a vida. Aleluia. Eu queria te convidar a abrir o texto bíblico de Êxodo, capítulo 1. De 1 a 14. Aleluia. Êxodo 1, de 1 a 14. A palavra de Deus nos diz assim: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que, na tirania, os serviam. Querido Pai, pedimos neste momento a graça, mais uma vez a graça que nos basta para ministrarmos a Tua palavra nessa manhã. Sabemos que a graça do Senhor é suficiente para nos abençoar. Por isso, usa-nos apenas como instrumentos, usa-nos apenas como canal, mas que a Tua vontade perfeita possa ser estabelecida e saiamos daqui dentro da porção que o Senhor tem separado para nós, edificados, animados, encorajados, libertados também do poder do mal, para que possamos caminhar na liberdade dos filhos de Deus. Nós assim oramos, dando-te a honra, a glória, o elogio e a adoração, porque só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de falar nessa manhã sobre o tema a liberdade dos filhos de Deus. Será que você tem vivido na plena liberdade de filho de Deus? Queria que você começasse a se perguntar se você tem vivido na liberdade dos filhos de Deus, ou na liberdade de um filho de Deus. Porque é de liberdade que nós queremos falar. Porque a liberdade dos filhos de Deus, ela é tão poderosa, quando um filho de Deus é livre no seu potencial, ele é livre no seu espírito, ele é livre na sua maneira de pensar, ele é livre nas suas ideias, nas suas realizações. Não há limites para o que Deus quer fazer e para aquilo que Ele há de realizar através dessa pessoa. Não há limites para essa família constituída de pessoas livres. Não há limites para uma nação constituída de pessoas livres. Não há limites para uma empresa quando essas pessoas estão vivendo no pleno potencial de Deus. Mas nós encontramos aqui, nessa passagem bíblica, um momento de liberdade, mas uma liberdade que foi roubada. Porque com astúcia, Faraó fez de tudo para com que estes homens
e mulheres que eram livres, plenamente livres, começassem a pensar que eram escravos. E a partir do momento em que eles começaram a pensar, somos escravos, eles começaram a agir como escravos. E as suas ações foram ações de escravos. E uma coisa muito interessante é que o escravo, ele não trabalha para ele trabalha para outro. E nessa condição de escravidão, é que duas cidades foram edificadas, mas não foram edificadas para eles, foram edificadas para Faraó. Pitom e Ramessés foram cidades edificadas pelos hebreus na condição de escravos. Querido irmão e querida irmã, entenda bem que hoje o Senhor quer te trazer liberdade, a liberdade de filho de Deus. Porque quando você anda na liberdade de filho de Deus, você vai começar a perceber alguma coisa extraordinária acontecendo na sua vida, que seus projetos vão abençoar a sua vida, seus projetos vão abençoar a sua casa, e nunca mais você vai ser escravo para edificar Pitom e Ramessés para os outros. Nunca mais. A palavra de Deus diz que esse povo, nessa mentalidade escrava, tiveram uma vida amargada e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Quantas pessoas não têm vivido uma vida amarga? Quantas pessoas não têm sentido a amargura nos relacionamentos, a amargura dentro de casa, a amargura no trabalho, a amargura na vida como um todo? Têm vivido a amargura, mas eles eram livres. Mas eles começaram a acreditar que eram escravos. Começaram a edificar cidades, mas não para eles, mas para Faraó. Segundo a vontade de Faraó e não segundo a vontade de Deus. E começaram a viver uma vida amarga. E qual foi a estratégia que Faraó usou? A Bíblia diz no versículo 9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Qual foi a estratégia de Faraó? A primeira palavra é astúcia. Diga, astúcia. O que significa astúcia? É uma estratégia para enganar alguém. Diga para o seu vizinho, astúcia é uma estratégia para enganar alguém. Diga para uma outra pessoa, a astúcia é uma estratégia para enganar alguém. É uma estratégia para enganar alguém. Querido, você está com a sua família, com o seu relacionamento estável, tudo tranquilo, e de repente começa a passar pela sua cabeça que você vai ser mais feliz se você tiver com uma outra mulher que não seja a tua mulher. É uma astúcia, é uma estratégia ardilosa que começa a colocar na tua cabeça uma outra ideia. Você começa a olhar para uma situação não com os olhos da verdade, não pelo crivo da verdade, mas pelo crivo do engano. Há uma situação mascarada e você começa a acreditar que aquilo que está passando pela sua cabeça e aquilo que está passando pelas suas emoções é verdadeiro. Essa estratégia Satanás tem usado desde o Éden. E como ele não faz nada novo, ele continua fazendo isto todos os dias. Você já parou para pensar que determinadas situações que você olha, a princípio, se você julgá-la de bate-pronto, grande parte das vezes em que a gente julga uma situação de bate-pronto, a gente tende a errar ou a cometer injustiça contra alguém, mas quando a gente submete aquela situação, não age a princípio, mas vai para o lugar de oração e coloca, Senhor, eu vivi uma experiência assim, tal pessoa me falou isso, ou eu tenho vivido uma circunstância dessa forma, mas eu quero trazer agora essa pessoa, e eu quero trazer esta circunstância para a luz da verdade. Revela-me o que está acontecendo. Então, de repente, você traz para a luz de Deus,
e dorme sobre o assunto, no dia seguinte, o Espírito de Deus fala ao teu coração e muito provavelmente aquilo que você viu a princípio não é exatamente como você viu. Talvez em algum momento você foi insuflado por uma astúcia maligna. Você foi engodado, você foi envenenado por uma visão caótica que precisa urgentemente da revelação de Deus. E quando Deus revela, obrigado, Senhor, porque o Senhor limpou os meus olhos, o Senhor limpou a minha alma, o Senhor tirou o veneno do meu coração, e agora eu posso ver com os teus olhos. Então você vai olhar para aquela pessoa com outros olhos, você vai olhar para aquela situação com outros olhos. Mas o contrário também pode ser verdadeiro. Às vezes uma situação pode parecer normal, mas você submete aquela situação ao Senhor, e é nessas horas que às vezes Deus me tira o sono. Porque uma situação normal, que tem sido normal para muita gente, de repente o Espírito Santo de Deus, durante a noite, durante a madrugada, não sei quando é que Deus te fala, Deus fala toda hora, mas eu acredito que na madrugada a gente está mais tranquilo para Deus ministrar. E há momentos, queridos, em que situações normais, mas que submetemos a Deus, durante aquele tempo de descanso, Deus nos fala: Wilson, aquela situação que te pareceu normal, não é tão normal como te parece. Vem a parte que eu vou te falar, os engendros do diabo, eu vou te falar, eu vou te revelar aquilo que você não tem visto, aquilo que as pessoas não têm visto, e está todo mundo aplaudindo, e está todo mundo caminhando naquela direção, mas vem a parte, porque eu vou te mostrar quem está por detrás desta situação. Então, queridos, nessa hora não adianta querer dormir. Aí levanto e vou para um lugar e oro, e oro de novo, e abro a Bíblia, e abro de novo, e fecho a Bíblia, e oro de novo, até que todo o quadro é mostrado de uma maneira clara. Porque Deus mostra se é Deus ou se é o diabo que está por detrás de determinadas situações. Querido, talvez você não esteja entendendo exatamente o que eu estou querendo passar. Nem precisa entender tudo, apenas quero te dizer o seguinte, que nem tudo nesse mundo é o que parece. Por isso você precisa depender de Deus. Porque você pode estar debaixo de uma influência astuta do diabo para te seduzir e para te colocar num caminho que é um caminho de engano. E esse caminho de engano, no final, vai trazer escravidão, não liberdade. Porque a liberdade de Deus é o potencial de Deus para que eu viva o melhor de Deus na minha vida. E nesse melhor de Deus, eu vou experimentar a alegria, eu vou experimentar a paz, eu vou experimentar os frutos de Deus. Mas, na escravidão, que é resultado de uma interferência astuta do diabo, eu viverei no engano e viverei de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra, o amargar da nossa vida. Diga, não quero ter uma vida amarga. Diga para o seu vizinho, Deus não projetou uma vida amarga para você. Quantos aqui conhecem e decoram a oração do Pai Nosso? Como é que termina a oração do Pai Nosso? Como é que termina a oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quem precisa dessa oração não é Jesus. Ele nos ensinou, porque nós é quem precisamos desta oração. Jesus não tinha, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os outros. Sim, ele tinha perdoado os outros, mas ele não tinha pecados. Então essa oração é para nós. Não para ser uma reza
diária, mas para que eu entenda o coração, o cerne desta oração, para que eu possa fazer desta oração um modelo para todas as orações da minha vida. Então, ao acordar pela manhã, eu devo dizer: Senhor, eu vou para o meu trabalho agora, eu vou para os meus relacionamentos, para o meu dia a dia, mas não me deixe cair em tentação e livra-me do mal, porque a qualquer momento um documento pode me ser exposto. Assina esse documento aqui. Senhor, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. De repente, uma ligação oferecendo um terreno maravilhoso. E você pega e acha que aquilo é correto. Alguma coisa lá dentro de você diz que não é para você fazer. Mas a astúcia do diabo quer te enganar. Para te escravizar. Não me deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-me do mal. Livra-me do mal. Livra-me do mal. Astúcia é a estratégia para enganar alguém. E a estratégia do diabo para com aquele povo livre foi fazer com que esse povo livre acreditasse que era escravo. Quantas pessoas são saudáveis fisicamente, mas começam a ouvir: você está doente. Uma doença que não existe. Mas você começa a ouvir e você começa a acreditar que você está doente. E aquela doença que não era uma realidade, passa a ser porque você abraçou, porque você acreditou naquela doença. E aquela doença se agigantou dentro de você e você se tornou doente. E aquele povo que era livre passou a ser escravo. Por quê? Porque acreditou na astúcia, porque acreditou na palavra astuta do diabo que dizia: você é escravo. E querido, depois que eu acredito em alguma coisa, aí vem o segundo ponto. No versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Diga tirania. Diga tortura. Porque essa é a palavra usada em Atos 7. Está aqui em Êxodo, mas quando essa história é contada de novo lá em Atos, a mesma história é usada a palavra tortura. Tirania é o poder que certas coisas, às vezes, exercem sobre o homem. É a vontade imperiosa de uma pessoa sobre as outras pessoas. A partir do momento em que aquele povo começou a acreditar que era escravo, então Faraó fincou as suas garras. Já que você acredita que você é meu escravo, então eu vou usar de tirania. Eu vou usar da minha vontade cruel, para que você não viva a sua vontade, para que você passe a viver a minha vontade. Hoje uma cantora muito famosa morreu, não sei se foi ontem ou foi hoje pela manhã. Quantos sabem quem é? Whitney Houston. 48 anos. Uma voz linda, uma pessoa linda, com um futuro maravilhoso, com uma mãe evangélica. Atuou num filme muito famoso, O Guarda-Costas. E nessa madrugada ela veio a falecer, com 48 anos. 48 anos. Porque a tirania das drogas, primeiro ela começou a acreditar que ela não era feliz. E a partir do momento em que ela começa a acreditar numa mentira, ou ainda que aquilo não fosse mentira, porque ela não era feliz, mas tinha uma outra saída que não as drogas, a saída é Jesus. Jesus é minha alegria, Jesus é minha saúde, Jesus é minha vida. Mas o diabo começou a exercer com tirania a vontade dele, que não era a vontade dela,
Ela não queria as drogas. Como nenhuma pessoa que hoje está envolvida com drogas, nenhuma pessoa quer drogas. Nenhuma pessoa quer a prostituição. Nenhuma pessoa quer a escravidão. Mas a partir do momento em que ela começa a acreditar em alguma coisa, então o jugo tirano faz com que a pessoa não viva mais a sua própria vontade, começa a viver a vontade de uma outra pessoa. Isso é tirania. Ela se torna escrava de uma outra pessoa e começa a edificar cidades para outra pessoa. Tem uma foto dela, se não me engano, em 2002, no Rio Jordão, se batizando. Talvez por influência da família, não sei exatamente como estava a sua vida. Mas eu quero dizer, queridos, que quando este jugo tirano começa a afetar a sua alma, você começa a viver uma vida amarga. Não vive mais a sua vontade, mas a vontade de quem tem subjugado a sua vida. Isto é tirania. É a vontade imperiosa de uma pessoa sobre outra pessoa. E é por isso que Jesus nos diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e é suave. O jugo do diabo, o jugo deste tirano, Faraó, é terrível. Tem levado pessoas ao suicídio, tem levado pessoas às drogas, ao adultério, a romper com a família, tem levado as pessoas a dívidas que não conseguem mais sair. Tirania. Mas Jesus convida: venham, porque o meu jugo é leve e é suave. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis. Eu quero que essa frase entre no seu coração e traga vida ao seu coração. E achareis descanso para as vossas almas. Diga, e eu acharei. Diga, e eu acho. Hoje, agora, em Cristo, descanso para minha alma. Aleluia, descanso para minha alma, refrigério. Cristo é minha paz. Não é o jejum que é minha paz, Cristo é minha paz. Não é o púlpito que é a minha paz, Cristo é minha paz. Não é a igreja nacional que é a minha paz, Cristo é minha paz. E achareis descanso para as vossas almas. Mas lá em Atos, capítulo 7, versículo 19, quando Estevão está contando a história bíblica, ele conta a história dos filhos de Israel, e é uma palavrinha que eu gostaria de compartilhar. Atos capítulo 7, 19. Atos 7,19 diz assim: este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Torturou nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Se você continuar lendo o texto de Êxodo, você vai perceber que primeiro Faraó trouxe uma palavra às parteiras. Quando Faraó viu que Israel estava se multiplicando,
Faraó deu uma palavra às parteiras: todo menino que nascer, vocês vão ali sutilmente, vão matar o menino. E se for menina, deixa viver. Sutilmente, sutilmente, né? Vocês vão, o que for menino, mata. Mas o que for menina, deixa viver. Mas as parteiras temeram ao Senhor e deixaram os meninos viver. Depois Faraó baixou um outro decreto e falou para o povo em geral: escuta, se vocês encontrarem meninos recém-nascidos, vocês vão jogá-los no rio. E eu sempre tive uma ideia, uma imagem, de que os pais, claro que forçados, como se os egípcios arrancassem das mãos dos judeus os meninos, e os pais agoniados, não podendo fazer nada, soltaram as crianças. Era essa visão que eu tinha. Mas o texto de Atos nos mostra uma outra realidade, que a opressão era tão grande sobre os pais, que a despeito da interferência de um egípcio, os próprios pais, temendo o que poderia acontecer com a família, enjeitavam seus filhos, ou rejeitavam seus filhos, ou expunham seus filhos, com medo do que haveria de acontecer. Filho, querido, é a coisa mais linda do mundo. Filho é um sonho. Filho é um projeto de Deus. Mas quando vivemos debaixo da opressão do diabo, essa opressão quer fazer com que a gente abra mão dos nossos bens mais preciosos, dos nossos filhos, dos nossos sonhos, daqueles que cumprirão os propósitos e os projetos de Deus. Eu quero que nesse momento você pense não somente no filho, fisicamente falando, mas em tudo aquilo, querido, que é fruto de Deus na sua vida, que é projeto de Deus na tua vida. Mas por conta da opressão e por conta da tortura, você vai abrindo mão, você vai rejeitando, você vai expondo, você vai deixando o tempo passar, e isto não se torna uma realidade. Porque, na verdade, o grande propósito do inimigo é roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância, vida para os seus filhos, vida para os seus sonhos, vida para os seus projetos. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir o Senhor. Ela começou a aplaudir, porque acredito que ela entendeu no Espírito que Deus está querendo falar a cada um de nós. Por isso fizemos um grande corpo aplaudindo com ela. Porque quando eu olho para você, querido, eu te vejo um filho de Deus, uma filha de Deus, que talvez esteja enjeitando seus filhos espirituais, os projetos que Deus tem para a sua vida, por algo que o diabo começa com astúcia, e depois vai para a tirania, e depois te leva ao último estágio de negar os sonhos de Deus, de negar os projetos de Deus, para que você não viva o melhor de Deus para a sua vida. Mas diga: eu sou filho de Deus, e eu experimentarei a liberdade dos filhos de Deus. Eu queria que você fosse comigo para Romanos, capítulo 8. Eu gostaria que você, ao identificar esta situação na sua vida, comece a gemer por uma transformação desta realidade a partir de hoje, em nome de Jesus. Deus ouviu o clamor e Deus ouviu o gemido dos filhos de Israel, porque haviam caído na astúcia, estavam debaixo de tirania,
e estava enjeitando os seus próprios filhos, os sonhos e os projetos de Deus. E em meio a este gemido, a um clamor por mudança, Deus veio e respondeu às suas orações. Mas será que nós estamos gemendo por mudanças? Será que você está gemendo por mudanças na sua vida? Romanos capítulo 8, do versículo 18 em diante. A palavra vai falar por ela mesma. Porque para mim, Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Diga glória a Deus. Diga, há uma glória que há de ser revelada em minha vida. Aleluia. No versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Diga amém. Diga, quando eu sou livre, a criação se torna livre. Amém? Tudo que cerca a sua vida, começa a experimentar a liberdade. A liberdade que há primeiramente na sua vida. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quem está gemendo nessa passagem bíblica? A criação geme, eu estou gemendo, e o Espírito Santo de Deus dentro de mim está gemendo. Pelo quê? Pela liberdade da glória dos filhos de Deus. Diga, a criação está gemendo. Eu devo gemer. E o Espírito Santo de Deus dentro de mim está gemendo pela manifestação da glória, da liberdade dos filhos de Deus. Pelo que você está gemendo? Eu gostaria que você começasse a gemer. Não o gemido deste mundo, da angústia deste mundo, mas um clamor. Senhor, eu quero viver na liberdade de um filho de Deus. Não sou escravo da bebida, não sou escravo da pornografia, não sou escravo da vingança, não sou escravo dos traumas, não sou escravo do ódio pelo pai, não sou escravo da revolta para com a minha mãe. Que toda a criação continue gemendo, que eu mesmo possa gemer, e que o Espírito Santo de Deus dentro da minha vida possa produzir um clamor por liberdade. Senhor, quebra todo jugo na minha mente, todo jugo de escravidão na minha mente, na minha alma, toda amargura de alma, quebra isso na minha vida. Porque quero viver na liberdade dos filhos de Deus. Aleluia. Eu quero repetir essa passagem do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém,
Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, diga vontade de Deus, e diga ainda, e não a vontade tirana de Faraó, ou de Satanás. A vontade é a de Deus. É que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia! Liberdade dos filhos de Deus. Qual é a imagem de Jesus? Quantas vezes Satanás tem procurado te enganar? Para que você se conforme com alguma imagem que não é a imagem de Cristo. Essa manhã você vai sacudir todo o jugo e todas as correntes e vai declarar: eu viverei na liberdade de um filho ou de uma filha de Deus, em nome de Jesus. Quem quer viver nessa liberdade? Eu quero viver nessa liberdade. Então todo aquele que quer, vem aqui à frente. Nós vamos orar e ministrar sobre a sua vida, para que hoje na paz, na unção do Espírito, você possa experimentar algo novo. Aleluia. Aleluia. Você é livre para perdoar nessa manhã. Você é livre para amar. Você é livre para orar. Você é livre para se apropriar das promessas de Deus. Fazer destas promessas uma verdade, uma realidade na sua vida. Como alguém livre, como alguém livre, como alguém livre. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Oh, Jesus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, e o Espírito está aqui. Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, você que tem fome, seja livre. Oh, aleluia, obrigado, Jesus, pela liberdade, liberdade, liberdade. Você que está cansado, seja livre, livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo
sobre nós. Somos livres. Jesus, Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Onde o Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está aqui, aleluia. Eu sou livre. Receba da liberdade que o Espírito produz na sua vida hoje. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. Olhe para os céus. Olhe para os céus. Seja livre. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Seja livre. Livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus, Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Em nome de Jesus nós vamos ordenar agora para que se retire da nossa mente todo sofisma que representa uma mentira com aparência de verdade, que foi instaurada na sua maneira de pensar, que veio para te enganar. Você se olha no espelho e vê uma imagem diferente da imagem que realmente existe. Há um engano. Nós vamos ordenar agora para que toda influência maligna, para que toda palavra maldita que foi inserida na sua alma, na sua mente, vai cair por terra agora, e a verdade de Deus te libertará. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então agora use da tua autoridade, em nome de Jesus, e comece a ordenar que bata em retirada toda palavra mentirosa, toda influência de espírito maligno que trouxe mentira, que trouxe fundamentos errados. Bate em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fora da minha vida, fora deste lugar, que no nome de Jesus e através do sangue precioso, a terra da minha vontade, a terra das minhas emoções, a terra da minha mente, todas elas estão sendo lavadas, purificadas e redimidas pelo sangue precioso de Jesus. Sou livre em Cristo. O Espírito da liberdade de Cristo Jesus é sobre a minha vida. Então toda falsidade, toda mentira, todo engano, todo sofisma, todo baluarte que se ergue contra a verdade de Deus vai sendo removido da minha vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou livre. Eu declaro a minha liberdade. Eu declaro a liberdade do povo de Deus por aquilo que Cristo já consumou na cruz do Calvário. O sangue precioso já foi vertido. Toda maldição sobre a terra já foi removida. Hoje estamos na bênção do Senhor, na liberdade dos filhos de Deus, na liberdade dos filhos de Deus. Eu declaro agora a liberdade nos lares, a liberdade nas famílias, a liberdade nas emoções, a liberdade dos relacionamentos.
Em nome de Jesus. Deixa lá. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos redime. O sangue de Cristo quebra todo jugo. Oh, aleluia. A unção de liberdade está sendo derramada sobre este lugar. Receba da unção de liberdade. Receba da unção de liberdade. As correntes estão sendo quebradas. Os grilhões estão sendo partidos. Em nome do Senhor Jesus. Levante as tuas mãos agora. Declara a tua liberdade em Cristo Jesus. Você é livre, querido. Você é livre. Você é livre. Você não viverá mais em amargura. Você não viverá mais em amargura de vida. Seus dias não serão mais amargos, porque você vive a liberdade dos filhos de Deus. Aleluia. Fluindo. Eu sou livre. Eu sou livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar. Meu coração, Senhor, a minha vida. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Aleluia. Veja agora o seu lar com outros olhos. Os olhos da liberdade que há em Cristo Jesus. Veja a sua própria vida com outros olhos. Veja as pessoas que te cercam com os olhos da liberdade. Aleluia. Aleluia. Você pode abaixar a sua mão nessa hora, mas eu gostaria de fazer um convite. Todos aqueles que nos visitam nessa manhã,